E aí, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao episódio 6. Hoje, a nossa missão é super direta e, honestamente, implacável. A gente vai desarmar de vez aquelas armadilhas perigosíssimas de bancos de dados avançados. Sabe aquelas que bancas rigorosas, tipo a FGV e o CESP, adoram colocar nas provas? Pois é, essa nossa explicação do material focado em concursos de alto nível vai literalmente mudar a forma como a arquitetura de dados é enxergada. Então, preparem-se para um mergulho profundo, porque vamos desmontar essas pegadinhas clássicas que acabam custando pontos preciosos na classificação final. A nossa base de estudo de hoje é o Caderno de Provas de Nível Difícil da FGV, focado no Ministério Público para 2026. O mais interessante desse material é como ele age quase como um vilão, sabe? Aquela pedra no sapato de quem vai para a prova sem esse preparo tático. A banca adora induzir ao erro. Ela cria uns enunciados super bem escritos que fazem muita gente acreditar, com toda a certeza do mundo, que qualquer redundância de dados é sempre uma falha crítica, um erro fatal no sistema. Mas será que isso é sempre verdade? É exatamente isso que a gente vai investigar agora. Bom, o nosso roteiro de hoje está dividido em 5 etapas rápidas. Primeiro, essa nossa introdução ao episódio 6. Depois a gente passa para o perigo das pegadinhas. Na sequência, falamos de normalização para garantir a integridade, seguida por desnormalização com foco na performance e, para fechar com chave de ouro, a estratégia prática de eliminação. Certo, vamos direto ao ponto. Seção 1. Introdução ao episódio 6. Olha só, aqui está o coração do problema. O grande duelo que simplesmente chove nas provas avançadas de TI. Existe uma tensão, um verdadeiro cabo de guerra, entre a ideia de eliminar dados duplicados e a ideia de, por incrível que pareça, criar dados duplicados de forma 100% intencional. Dominar esse conflito é exatamente o que separa a galera que fica na média daqueles que realmente cravam o nome no topo da lista de aprovados. Avançando, seção 2. O perigo das pegadinhas. E aí, a pergunta de $1 milhão é: a redundância de dados é sempre um erro fatal em bancos de dados? Gente, essa é a pegadinha definitiva. É super comum, principalmente no início dos estudos da área de dados, colocar na cabeça que toda e qualquer duplicação precisa ser exterminada do banco a todo custo. O problema é que os examinadores sabem dessa crença comum. Eles usam palavras extremistas nas alternativas. Sabe, aquele sempre ou nunca. E essas opções parecem super tecnicamente corretas à primeira vista, mas na verdade escondem umas armadilhas conceituais absurdas. Vamos entender a defesa número 1 contra isso. Seção 3. Normalização. Garantindo a integridade. Aqui, o ponto-chave absoluto é o verbo reduzir. A normalização é aquele processo metódico clássico de organizar os dados passando por aquelas formas normais que a gente já estuda tanto. O modelo vai da primeira forma normal para a segunda, para a terceira, até bater lá na forma normal de Boyce-Codd, a famosa BCNF. O objetivo central é cristalino: proteger a integridade dos dados nos bancos relacionais transacionais. A ideia é eliminar aquelas dores de cabeça com anomalias de inserção, de atualização, de exclusão e, claro, reduzir ao máximo aquela redundância que ninguém quer no sistema operacional. E na vida real, como isso aparece na hora da prova? Pegando como exemplo a questão 41 da FGV, que consta na nossa análise de hoje, a alternativa correta é cirúrgica. Ela afirma que a normalização organiza os dados em formas normais justamente para reduzir a redundância e garantir a integridade. Simples assim. Se a gente aplicar a estratégia de eliminação recomendada nas anotações de estudo, qualquer alternativa que diga que a normalização aumenta a redundância ou que foca puramente em performance de consulta já pode ser riscada na mesma hora. Guardem isso na memória. Falou de normalização em banco relacional, o foco é integridade. Mas aí entra o outro lado da moeda que confunde tanta gente. Seção 4. Desnormalização. Foco na performance. O que é fenomenal nesse conceito é que ele simplesmente inverte toda a lógica que acabamos de ver, e faz isso de propósito. A desnormalização é a introdução intencional e totalmente controlada da redundância. Sim, duplicação proposital. Mas por que faríamos um absurdo desses na arquitetura? Para ganhar velocidade. Uma velocidade de leitura explosiva. Pense em ambientes analíticos pesados, tipo um data warehouse ou sistemas OLAP. A meta nesses lugares é varrer volumes gigantescos de dados em frações de segundo para gerar relatórios complexos. Se o banco precisasse fazer dezenas de joins o tempo todo em tabelas ultranormalizadas, a leitura ia virar uma carroça, lento demais. Então a redundância aqui não é um vacilo técnico, não é erro de principiante. Ela é um motor muito bem planejado para entregar altíssima performance. E para provar como as bancas exigem essa maturidade, é só dar uma olhada no perfil da questão 94.
A alternativa que realmente garante a pontuação é exatamente aquela que crava. A desnormalização introduz redundância controlada para melhorar a leitura. O que o examinador quer saber aqui é se existe a clareza de que, no mundo do Business Intelligence e da análise massiva de dados, repetir dados é a arquitetura ideal. Com isso bem definido, a gente elimina sem pensar duas vezes aquelas opções que dizem que a desnormalização sempre piora a performance ou que é totalmente proibida em bancos de dados. Nada disso. Bora consolidar isso para o dia do combate real. Seção 5, Estratégia Prática de Eliminação. Olha o nosso mapa mental definitivo tomando forma. De um lado da arena, temos a normalização, cortando a redundância com foco quase cego em garantir a integridade dos bancos relacionais operacionais, o famoso OLTP do dia a dia. Do outro lado, a desnormalização. Essa abraça a redundância intencionalmente, com foco absoluto em garantir que as leituras voem nos sistemas de apoio à decisão, como o DW e o OLAP. Manter essa distinção cristalina na cabeça é o que vai salvar aquele ponto decisivo quando o cansaço do final da prova bater pesado. E como a gente aplica isso na prática? Temos aqui um método de 3 passos tirado direto da nossa análise do material base. Passo 1, bateu o olho na questão, já identifica o ambiente. O enunciado está falando de um banco relacional transacional ou de um grande data warehouse analítico. Passo 2, verifica o objetivo daquela arquitetura. É para manter a integridade impecável nas transações ou é para acelerar consultas super complexas? E o passo 3, que é a grande sacada de prova, corte sem dó qualquer alternativa extremista. Termos como sempre piora, nunca se aplica ou é estritamente proibido são as iscas perfeitas que a banca joga para fisgar quem está inseguro com os conceitos. Fiquem muito atentos a isso. Para amarrar todo o raciocínio, cruzar essas informações no formato de tabela é essencial. Relacionar o conceito, o ambiente, o objetivo e o tratamento da redundância organiza o pensamento lógico. Resumindo, normalização atua nos bancos relacionais focada na integridade, reduzindo a redundância desde a primeira forma normal até a BCNF. Já a desnormalização atua nos data warehouses e sistemas OLAP, focada na performance de leitura, com a introdução intencional dessa mesma redundância. Com essa estrutura na mente, as armadilhas da banca ficam incrivelmente óbvias. É a teoria pura colocada no modo sobrevivência de prova. Quero até destacar essa frase que a gente tirou direto das anotações de especialistas dos nossos materiais. Desnormalização, redundância intencional para performance. DW, OLAP. É uma citação curta, é direta ao ponto e não deixa nenhuma margem para dúvidas. A redundância, quando ela é bem planejada e arquitetada no lugar certo, é uma decisão técnica de alto nível e não um mero defeito no sistema. Ter essa mentalidade, esse mindset refinado, é o que as bancas mais difíceis do país vão cobrar sem dó. E assim a gente fecha mais essa explicação fantástica. Dominar essa linha tênue e arquitetônica entre normalizar para proteger os dados e desnormalizar para acelerar a leitura é a garantia absoluta da pontuação máxima nessas provas. Jamais permitam que a falta de clareza sobre redundância seja um erro fatal no gabarito, combinado? Para garantir acesso contínuo a essas análises avançadas, super diretas e estruturadas, a atitude fundamental é uma só. Inscrevam-se agora mesmo e de forma totalmente exclusiva no canal do YouTube @Estudando TI Andrasil. É lá que o verdadeiro preparo e a excelência contínua no aprendizado acontecem todos os dias. E para a gente fechar pensando alto hoje, se a redundância intencional é o grande segredo da velocidade nos bancos de dados massivos, o que mais será que foi ensinado lá atrás como regra absoluta e que pode estar secretamente sabotando os resultados no futuro das tecnologias? Fica aí a super reflexão. Um grande abraço, mantenham foco absoluto nos estudos e até a próxima análise.